Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Capítulo 2, o verso 14 em diante. Diz a palavra de Deus: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e o seu desejo, ou a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É aqui a leitura da Escritura Sagrada para nós essa noite. Nós queremos destacar o verso 15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É um assunto por demais importante. Nós estamos numa geração inclinada para o mundo. Nós passamos momentos difíceis. E dentro desta geração, esse período do ano, as pessoas estão mais propensas a se inclinarem para as coisas do mundo. Há uma tentação maior, há oportunidades maiores e em quantidade também, e em grandeza, essas oportunidades de atração para o mundo. E aí está o conselho da palavra de Deus: não ameis o mundo. Falar de amor, nós podemos introduzir falando a respeito do apóstolo João. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. Segundo as Escrituras, é aquele que inclinava a cabeça no seio de Jesus, e é relatado como discípulo que o Senhor amava. E sendo ele o apóstolo do amor, nós vemos nos escritos deles orientações, advertências, palavras amorosas, que nós também analisamos assim, julgamos, mas parece pesado. Vamos falar assim: aquele que aborrece seu irmão, o amor do Pai não está nele. Aquele que peca é do diabo, e outras expressões classificadas assim como duras. E o que pode se perguntar: como é que o apóstolo do amor escreve tais coisas? Podemos responder que esse estranhamento a respeito dos escritos de João é devido às pessoas não conhecerem a respeito do amor, ou ter uma ideia errônea a respeito do amor. O mundo tem essa ideia do amor como um sentimento, e a pessoa ama tanto que é incapaz de machucar outra, magoar outra, ou mesmo repreender, porque a pessoa ama. E essa não é a visão bíblica do amor. Quem mais ama é Deus, e amando Ele corrige aos filhos que amam. A palavra em Provérbios chega a expressar que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. O pai que ama os seus filhos os castiga para orientá-los e educá-los.
É uma visão errônea do amor. O amor é melhor expressado como uma ação, não como um sentimento. Ao amor não cabe a inércia, ficar parado. Aquele que ama faz algo, pratica algo em favor do que ama. Pelo que é uma incongruência, é impossível de alguém dizer que ama e não amparar a pessoa. O próprio João escreve aqui: aquele que tem posses, que tem bens, e veio seu irmão necessitado e não faz nada, como pode dizer que ama? Não ama. Pode até expressar pela boca, ter aquele sentido: ah, eu amo tanto meus irmãos, mas se não faz nada por eles é porque não ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que Deus não ficou na expressão só de palavras. Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor leva a ação. Se tu lembra, recentemente eu estava ajudando meu filho no estudo, o Adriel, e a tarefa era de português, preparatório para a prova, e ele tinha que aprender a classificar as palavras entre verbos e substantivos. Substantivos são aquelas palavras que dão nome às coisas, às pessoas, aos objetos. Aí eu testava com ele: vender, verbo; propor, verbo; partir, verbo. Aí ele associava o final da terminação conjugal do verbo: ir, or, ar, cantar. Ele acertava todos os verbos. Quando eu cheguei na palavra amor, ele falou verbo. Não é verbo, filho, é substantivo. É um nome, o nome de algo. Aí eu rodava de novo, voltava no amor, ele verbo. Eu lembrei na hora. Eu tinha que ensinar ele, segundo a escola, que o amor é substantivo. Mas o amor é mais entendido como verbo. O verbo é aquela palavra que expressa uma ação, um fazer algo. E essa maneira errônea de ver o amor que leva as pessoas a ter uma maneira errônea dos escritos de João. Podemos destacar também a respeito de para quem esta palavra é dirigida. Expressa bem no verso 14. João está escrevendo aos pais, João está escrevendo àqueles que conheceram a Deus, para aqueles que conheceram a Deus. João está escrevendo para aqueles que já venceram o diabo. E esse apóstolo do amor, escrevendo para essas pessoas que já venceram o diabo, ele expressa de maneira negativa assim: não ameis o mundo. Eu vejo uma importância nisso aqui, hein? Nós vemos um destaque a essa expressão. Olha, uma pessoa que já tem Deus, uma pessoa que já venceu o maligno, venceu o diabo, recebe o conselho da palavra de Deus para não amar o mundo. Como que é um alerta para a pessoa não desviar, não se perder. Não ameis o mundo. Amar, verbo, envolve ação. Nós precisamos identificar se amamos ou não amamos o mundo e vigiar neste particular. É difícil às vezes a pessoa própria identificar isso. Já viram que é a pessoa que você olha assim, está gostando de fulano. Aí você vai e pergunta: você está gostando de fulano? Não, de jeito nenhum.
Aí você fala assim, mas eu estou vendo pelo seu olhar que você gosta. Maneira de tratar, de agir. E a pessoa às vezes nem se apercebe. O mundo pode acontecer isso. Temos que ter o mundo como nosso inimigo. O mundo, todas essa estrutura, organização, meios, tudo que existe, que é próprio desta vida, não é para ser amado. Tudo isso que às vezes atrai, na verdade deveria nos repugnar, nos afastar. Pelo menos é essa a expressão da palavra. O mundo tem que nos aborrecer e nós aborrecermos o mundo. O mundo aqui como inimigo do crente. E o crente tem 3 grandes inimigos: o diabo, a carne e o mundo. O João estava escrevendo aqui para pessoas que diz ele, já vencestes o maligno. É o nosso adversário. E como se vence o maligno? Tiago escreveu: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então se vence ao diabo, sujeitando-se a Deus e resistindo a ele. Aí você vence. Outro inimigo seu é a carne. Como se vence a carne? Essa inclinação nossa para o pecado, para o erro. Nós somos orientados a crucificar a carne, mortificar a carne, dizer não aos desejos carnais. Você vence a carne. E o terceiro inimigo, o mundo. A orientação para vencer o mundo não ameis o mundo. Não ame. Não ame o mundo. Como que se pode atestar o amor por algo? Nós podemos dizer que há uma afinidade, uma até semelhança. Você já observava aqueles casais que já viveram muito tempo juntos e se amam, se olham assim, mas parece até irmãos. Se não é na aparência física, é no agir, no pensar, na índole. Há um aperfeiçoamento mútuo e as pessoas vão se parecendo, vão se assemelhando, de tal forma que a gente consegue ver até que fisicamente parece que os nossos olhos veem essa semelhança nas pessoas que se amam. Podemos identificar este amor pelo mundo pela semelhança com o mundo. Como que está o povo de Deus hoje? Estamos diferentes? Nós temos que louvar a sabedoria dos antigos, né? Os nossos irmãos mais antigos, eles tinham tanto cuidado, tanto zelo, que agora nós podemos olhar para trás e alguém dizer assim, era exagero. Isso era exagero, mas não era exagero, era sabedoria dos antigos, fugindo de toda aparência do mal para não parecer com o mundo. Quando você parece com ele, significa que você ama ele, está imitando a maneira de falar, de agir, de vestir, de se comportar, o agir ou o comportamento, a maneira, o caráter nos negócios. Está semelhante ao mundo, significa que você ama, está parecido com ele. Você pode até abrir a boca e dizer, não, eu não gosto disso, não amo isso, mas o seu agir, o verbo amar, está em você e os seus modos fazem você semelhante ao mundo. Você ama. Então essa palavra é para você, amor. Não ameis o mundo, não se assemelhe com ele. Fuja,
diferente dele. Olha, se você quer ficar diferente dele, na Bíblia tem muita orientação, na Bíblia tem muito conselho, e quem segue o conselho da Bíblia não parece com o mundo, mas parece com Cristo. Louvado seja Deus. Quem ama o Senhor Jesus, dia a dia vai parecer com Ele. Ele vai andar na terra e é Jesus andando na terra. Parece com Jesus. Uma segunda coisa que revela o amor é a atração. Os que se amam se atraem, gosta de estar junto, sente falta, há uma atração. E aí é a hora de nós examinarmos os nossos corações para ver que grau está esta atração nossa. Sente falta, é atraído, é inclinado, é o amor ao mundo. O terceiro item que pode revelar de forma mais drástica a respeito do amor ao mundo, o amor a algo, é o sentimento de posse, de pertencer. É meu, ou eu quero. É o pertencer. Pessoa que ama tem esse sentimento de pertencer. Nós cantamos um hino, né? Eu sou de Jesus, Jesus é meu. As pessoas não vão entender nunca isso. Como é que Jesus é meu? Tudo meu. É o amor de Deus no crente que leva a isso. Esse sentimento de pertencer. É isso que revela de forma mais clara o amor. É isso que Deus tem que arrancar dos nossos corações antes que nós subamos para a glória. E Deus está trabalhando nisso, irmãos. E antes de cada um de nós subirmos, havemos de abrir mão deste mundo, deixar este mundo, o que nos atrai neste mundo, o que nos prende neste mundo, hão de ser quebrados todos os laços, todas as cordas, e você vai ser livre para subir. De uma maneira ou de outra, irmão, Deus está trabalhando nesta vida para nos tirar esse sentimento de posse, de pertencer. Se analisarmos filosoficamente a nossa vida, nós vamos notar isso. Nascemos, crescemos, vou usar entre aspas, adquirimos coisas, posições, mas isso tudo vai sendo tirado de nós, porque não é nosso. E se a pessoa está agarrada nisso, ela vai sofrer muito. Você tem pais, eles são tirados. Esposa, esposo, às vezes filhos, às vezes carro, às vezes casa, vigor, saúde, opa, isso vai sendo tirado, porque nada é nosso, e é difícil nós entendermos isso. Nós compramos um carro, você paga à vista, quanto valeu 30 mil? Pagou à vista, é meu. Todo ano você paga 4% dele. Em 25 anos você pagou o carro de novo. E você nem percebe que ele não é seu. Está pagando. A casa do mesmo jeito, está pagando. É Deus falando, ó, não ama, não se apega, não é teu. Você tem algo? Ser convidado a ter a Cristo.
Ele pode ser teu, sabe por quê? Porque Ele é teu agora e na glória para sempre. Você é dele agora e é dele para sempre. Isso é ter. Isto é verdadeiro amor. Não devemos amar o mundo, irmãos. E Pedro, João, continua nas expressões explicando o porquê não devemos amar o mundo. Não devemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Sabe o que quer dizer isso? Que não é de Deus. A coisa é tão séria que amar ao mundo caracteriza se você é de Deus ou se você não é de Deus. Ou seja, se o amor de Deus está em alguém, esta pessoa não é de Deus. Ele pode dizer que é crente, pode pensar que é crente, mas o agir dele, com certeza, não é de um crente. Que se revela. Não devemos amar ao mundo, porque tudo o que há no mundo, aí João expressa três coisas: desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Tudo isso não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. Essas três coisas, irmão, resume tudo que você possa achar de bonito, de bom neste mundo: desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Dinheiro, qualquer prazer, qualquer bem, qualquer divertimento, qualquer coisa, está resumido dentro dessas três coisas. E diz a Bíblia: tudo isso passa. E aí está a razão maior de não amarmos o mundo, porque tudo isso vai passar. Tudo isso é próprio dessa vida. Quando você chegar lá na frente, se você não consegue visualizar isso agora, lá nos últimos minutos da sua vida, por certo você vai visualizar que essas coisas não têm importância, por isso que não podem ser amadas, não pode pertencer a nós. São coisas que vão acabar. Irmão, então como é que eu faço então? A expressão de Jesus é que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17. Você está no mundo, mas se você é de Deus, você não é do mundo. Mas então, como que você vai agir? Paulo tratou deste assunto em 1 Coríntios, capítulo 7. Ensinando a respeito do casamento, ele abordou, além do casamento, outras coisas. E ele escreve: olha, o fim dos tempos, ou o tempo se abrevia, então é necessário, o que resta é que aquele que tenha uma esposa é como se não tivesse. Aquele que usa das coisas deste mundo é como se não usasse. Aquele que chora é como se não chorasse. O que se alegra, como se não orasse, como se não se alegrasse. Aquele que usa das coisas deste mundo e usa a expressão como se não abusasse. O que Paulo está dizendo com isso? Nós estamos no mundo, nós
usamos das coisas deste mundo. Você vai casar, esposa, filhos, você pode adquirir bens, carro, lembra que não são seus. Desfrute disso, mas sem se apegar a isso, sem amar isso. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Se você estiver apegado a isso, se você estiver amando essas coisas, você vai passar junto com essas coisas. Mas diz a Bíblia, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer permanecer? Mas não ama o mundo. Faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, por certo, se você deseja realmente conhecer e fazer a vontade de Deus, ela vai chegar até você. Através da pregação, através da Bíblia, através dos cânticos, através da profecia, através da revelação de sonho, de Deus falar no seu ouvido de alguma forma. Deus vai te orientar. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai conhecê-la. Mas é necessário não amar o mundo. Aí você pergunta assim: mas como que eu faço para não amar o mundo? Você já viu nessa época como tem luzinha assim chamando você? Vem aqui, atraindo, chamando a atenção. Como que eu faço para não amar o mundo? A Bíblia dá a receita, a solução. Nós citamos os 3 inimigos do crente. O diabo é vencido pela sujeição a Deus e pela resistência. A carne é vencida pela mortificação, a crucificação, a negação do eu. E o mundo, segundo a Bíblia, é vencido pela fé. O próprio João escreveu no capítulo 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que você vai usar para vencer o mundo? Para não cair nisso, você vai crer. Crer em quê? Crer em Deus, crer na palavra de Deus, creia no poder do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Creia na provisão de Deus, creia no socorro de Deus. Creia que você pode ser pobre aqui na terra, mas no céu vai andar em ruas de ouro. Você tem que crer na vida futura. O homem natural quer todo prazer, todo deleite nesta vida, mas se você quiser a vida eterna, você vai dizer não a esse prazer passageiro. É próprio do homem natural. Ele não consegue adiar uma recompensa. Ele não consegue dizer não a um prazer passageiro. Mas se você é de Deus, você vai crer. Se você crer verdadeiramente numa vida futura de glória no céu, você vai dizer não ao mundo. Você vai dizer não a toda essa atração que está por aí. Tudo isso é comércio. E o pior, quer fazer comércio com tua alma. É a tua alma que está indo neste comércio, mas pela fé. Se você crer verdadeiramente no Senhor, na palavra de Deus, na provisão de Deus, se precisa das coisas, a palavra de Deus é fiel. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vai acrescentar a você, você vai usar, é bênção de Deus na sua vida, mas você não vai se apegar. Se precisar doar, você doa. Se precisar socorrer alguém, você socorre. Se não fizer isso, você vai estar fora da palavra de Deus e vai deixar para quem, diz a Bíblia?
O homem de muitos bens morre. E deixa para quem? Para o filho? E o que o filho vai fazer disso? Então, o conselho da palavra de Deus é: não ameis o mundo. Como você vai vencer o mundo? Crendo. Creia. Creia e creia. E pela fé nós vamos vencer. Pela fé. Uma coisa é certa: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós aumentamos a nossa comunhão com Deus, quanto mais nós cremos no Senhor, mais essas coisas parecem mais distantes. O crente chega a expressar: eu não tenho mais prazer nessas coisas. Essas coisas não me atraem mais. Porque tem um amor maior no coração dele. O amor de Deus. E esse permanece para sempre. Que Deus abençoe a igreja.